Boa noite, graça e paz, irmãos. Que bom que a gente está aqui nessa noite. Nós estamos chegando aí aos finalmente, do nosso panorama bíblico. Passou rápido demais. Rapaz, achei que ia demorar mais um bocado. São tantos livros, né? Mas graças a Deus a gente está aqui. E hoje vamos estudar a segunda epístola de João. Segunda João. É isso mesmo, né? Segunda João. Vamos ler todo o texto. São só 13 versículos, né? Pequenininho, mas muito rico. Muito importante a reflexão que traz essa carta para nós. Primeira epístola de João. A segunda, né? Segunda epístola de João. Vamos lá. O presbítero, a senhora eleita e seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos, o que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os teus mandamentos. Estes mandamentos, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas é cúmplice das suas más obras. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversarmos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Deus bendito, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra e carecemos, ó Deus, do teu Espírito Santo, possa, ó Deus, nos iluminar para que a gente possa aprender, Senhor, e praticar as verdades da tua Escritura. Nos ajuda, fala conosco nessa noite, ó Deus querido, e nos ilumina, Pai, que a gente saia daqui um pouco mais conhecedores de ti do que entramos. Para a glória do Senhor mesmo, é que nós oramos. Amém. Essa é a menor carta do Novo Testamento, ou o menor livro, do Novo Testamento, mas é riquíssimo. E a gente vai ver hoje aqui algumas verdades contidas nessa carta, que é tão importante para nós nos dias de hoje. Vamos lá, o autor é o apóstolo João. Ele é o autor da carta, ele é a pessoa que a escreveu, e ele envia essa carta para alguém que ele chama de senhora eleita. O local em que essa carta foi escrita é na cidade de Éfeso. Há um consenso quase, entre os historiadores aí, porque João viveu ali os últimos anos da sua vida e foi pastor daquela igreja, Por isso ele se intitula aqui o presbítero, Porque haviam demais presbíteros naquele tempo. Mas eu acredito que nesse ano que a carta foi escrita, a data provável da escrita dela foi 94 depois de Cristo, eu creio que João era o último apóstolo vivo, dos 12 que andaram com Jesus, ele era o último vivo, por isso ele se intitulava o apóstolo, era o único que poderia se dar esse nome, o presbítero, aliás, Haviam demais presbíteros, mas ele tanto em 2 João como em 3 João também, ele se apresenta assim, como o presbítero. Ele não fala eu, João, ele se apresenta como o presbítero.
a palavra-chave dessa carta, né? Amor, verdade e comunhão. Expressões chaves da carta: andar no amor e andar na verdade. O tema da carta, que eu acho interessante, né? A ideia de João aqui é de que essa senhora, ele instiga essa senhora a negar hospitalidade para os falsos profetas. O tema da carta, então, é negar essa hospitalidade aos falsos profetas. Os versículos-chave da carta são 10 e 11. Né? Diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhes dá a boa-vinda, faz-se cúmplices das suas más obras. Por que João escreve isso, né? Na igreja primitiva, no começo da igreja, os missionários iam a pé, de um ponto para o outro. Aí a mensagem tinha sido pregada, e aqueles que eram responsáveis, né, por pregar a palavra de Deus iam de cidade em cidade e o faziam a pé. Era costume pousar em uma cidade, e os crentes ali, mesmo por causa da perseguição também, né, as igrejas se reuniam em pequenas casas e tal, era comum esse enviado, né, esse presbítero, esse apóstolo, esse pregador, ser recebido por um irmão em Cristo, e ficava ali na casa dessa pessoa. Acredito que na carta de 3 João, ele faz até um alerta, né, para que isso não passe de 3 dias. Né, que se o cara chegou ali e pousou mais de 3 dias na sua casa, põe para correr. Já está preguiçoso. Mas era um costume receber essas pessoas e cuidar delas, dar alimento e enviar, né, para a próxima cidade que ele iria. Aí juntava ali as pessoas, né, os cristãos da cidade, ajudavam, cada um com o que podia, né, alimento, dinheiro, o que podia mandar. E esse missionário, então, era enviado para a próxima cidade. Era assim que acontecia. Mas, desde o princípio da igreja, a gente vê, né, que já tem aí perseguições, já tem falsos mestres se levantando, pregando falsas verdades, né? E João, desde a primeira epístola, né, ele chama essas pessoas de anticristos. Todo aquele que nega, né, a pessoa de Cristo, todo aquele que nega a doutrina de Cristo, é chamado por João de anticristo. E ele vê isso aqui, mais uma vez, aqui nessa carta, né? No primeiro século, então, era costume disso acontecer. A principal corrente anticristã daquela época, e começou ali já, né, era chamado de gnosticismo, que a gente já falou algumas vezes deles aqui, né? Tinha algumas correntes dentre os gnósticos ali, né? E uma dessas correntes negava que Jesus Cristo tinha sido encarnado. A ideia deles é que Jesus era como se fosse uma espécie de holograma, né? Que as pessoas viram ele ali, mas não era um corpo. Jesus não era. Eles negavam que Cristo veio em carne. E isso para a igreja é muito sério, né? Porque negar que Jesus veio em carne é negar a própria obra dele. Porque era necessário que Cristo fosse homem, 100% homem, assim como eu e você somos homens, para que a morte dele na cruz fizesse sentido, para que ele levasse sobre ele os nossos pecados. E isso em Hebreus, né, fica bem claro. Paulo também, aos Romanos, escrevendo aos Romanos, fala isso, né? Porque no primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. Porque o primeiro Adão não conseguiu obedecer, né, escolheu pecar. O pecado, então, entrou no mundo através de um só homem. Por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. Por meio de um só homem, o pecado também deveria ser retirado do mundo. Tanto que a palavra de Deus fala que Cristo, quando foi crucificado, a linguagem é de que ele se fez pecado em nosso lugar, para que eu e você tivéssemos perdão. Então, se Cristo não fosse homem, ele não poderia ser o nosso representante. Inclusive, né, aquele que está diante de Deus é Jesus Cristo, homem. Pedro, escrevendo, né, disse que não há, né, outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele disse Jesus Cristo, homem. E é ele que está lá diante de Deus intercedendo por mim e por você. Jesus viveu na carne tudo que eu e você vivemos. Sentiu frio, fome, sede, deve ter tido umas diarreias lá. Tristeza, angústia, desejos, tudo que é próprio
do ser humano, Jesus sentiu. Ele viveu tudo isso, ele foi homem, assim como eu e você. Tudo que é próprio da idade infantil, tudo das crianças, dos adolescentes, vocês que estão aí passando pela sua fase aí agora e acham, né, que por causa dos hormônios ou por causa da rebeldia, muitas vezes por não entender o mundo aí, e fazem diversas coisas. Jesus foi igual a vocês. A diferença é que ele não pecou. A própria natureza, ele se sujeitou à própria natureza. A diferença é que Cristo não pecou. E a outra diferença a respeito de Jesus, né, é que ele não nasceu do pecado. Nós nascemos pecadores. Nós, em pecado, me concedeu minha mãe. Então, qualquer um de nós aqui, o bebezinho mais fofinho, mais gostoso, a tontozinha, tem mais lindo, foi concebido em pecado. Essa é a realidade bíblica. Não importa, pode ser o bebezinho mais, né, aquela coisa mais fofa ali, mais ingênua do mundo, mas foi concedido em pecado. Não tem jeito. Eu e você fomos, agora Cristo não. O que foi gerado no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele já nasceu humano, mas de forma diferente. Ele não foi feito em pecado, não experimentou pecado, nem na sua geração. Por isso ele pôde ser o nosso representante. Imagina uma vida, se possível, né? A gente não consegue passar, sei lá, minutos sem pecar. Imagina uma vida inteira sem pecado. Né? Alguns citam aquele episódio de Cristo lá do azorrague de cordas, né? Fala que ele se irou, mas a ira dele foi santa, porque ele não irou como a gente ira. A nossa ira é pecaminosa, a nossa ira produz pecado, mas ele se irou. O zelo pela casa de Deus gerou aquela ira no coração de Jesus, e por isso ele agiu daquela forma. A gente consegue se irar porque alguém bate no nosso carro, porque alguém pisa no nosso pé, porque alguém, sei lá, não concorda com a nossa ideia, não é verdade? A gente consegue se irar com isso. Mas a gente muito dificilmente se ira quando a gente vê uma heresia na internet, quando vê alguém falando mal da igreja. Muito dificilmente alguém denegrindo a imagem do nosso Salvador, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador. Não que ele precise de advogado, não é isso não. Mas muito dificilmente alguém se ira quando vê alguém fazendo chacota com o nome de Jesus, até perto da gente. E essa ira tem razão de ser. Essa ira tem razão de ser. Essa é uma ira santa. Porque o nosso Deus, o nosso Salvador, está sendo vilipendiado. E a gente aceita com muita facilidade essas coisas. Por isso que a ira de Cristo foi uma ira santa. Ele não irou por ele mesmo, não ficou com raiva de nada. A casa de meu pai está sendo feita covil de salteadores. Foi isso que causou aquela revolta, aquela ira nele. As palavras verdade e amor, né, e algumas variantes dela, a carta é tão pequenininha, mas aparece 5 vezes cada uma dessas palavras aqui. Verdade e amor. Verdade e amor. E dá uma ideia, inclusive, quer ver no versículo, deixa eu ver, versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Não, versículo 6. Eu achei bem claro essa explicação. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Olha só, o amor é andar nos mandamentos. Mas o próprio mandamento é o amor. O que diz isso? O que isso quer dizer? É que andar na verdade é andar em amor. Essa é a grande questão. O amor verdadeiro só pode ser experimentado à luz da verdade plena. Por que é tão importante para nós hoje não relativizarmos que a verdade é firme, a verdade é real? Existe uma verdade. Está todo mundo relativizando tudo, né? Tudo é relativo. A minha verdade é uma sua. Não, existe uma verdade. E a verdade é uma pessoa. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se qualquer atitude, se a nossa fé estiver firmada em uma verdade que não seja Cristo, de nada vale a sua fé. Eu sinto muito. Você está crendo num trem errado aí. Que é isso que João está falando nessa carta. Que esse amor, que essa verdade que ele fala nos versos 1 e 3 aqui, ele fala, só nos versos 1 a 3 aparece a verdade aqui 3 vezes. A palavra verdade. E a verdade que ele está se referindo aos ensinamentos a respeito de Cristo, é o próprio Evangelho. Essa é a grande verdade.
E se o outro, qualquer amor que não esteja firmado nessa verdade, é um amor falso. Porque está firmado em algo que não é verdadeiro. Verdade e amor estão intrinsecamente ligados. Essa é a questão dessa carta. É isso que João fala nessa carta. Para a gente amar de verdade, precisamos andar na verdade. E para a gente conseguir amar, temos que conhecer a verdade. O verdadeiro amor só pode ser experimentado dessa forma, vivendo. Por isso é tão importante, né? A gente fica querendo aceitar muitas. O politicamente correto tem feito um estrago enorme na igreja. A gente vive esse ecumenismo, sabe? Essa mistura, muitas vezes, de coisas, porque é politicar, porque é certo, porque eu não posso julgar, porque olha o que o João está julgando aqui, aqueles que são falsos profetas. Vai aceitando, vai se manchando, vai se maculando. É por isso, gente, pode parecer radical o que eu vou dizer, mas a gente tem hora que precisa ser radical mesmo. Se determinada igreja, se determinada denominação, não estou citando ninguém aqui, mas não é isso. Se o que é pregado lá não é essa verdade aqui, a gente não deve ter nem comunhão com eles. Essa é a linguagem da Bíblia. Essa é a verdade bíblica. Mas a gente está tão politizado, não pode, que não pode assim. Não, mas é meu irmão. Não, se ele não crê nessa verdade aqui, não é no seu Jesus que ele está crendo. Não é seu irmão em Cristo, não. Se ele não crê no seu Jesus, no Jesus bíblico, no Jesus que a gente entende que é revelado nas Escrituras, esse Jesus que deu a vida por nós, que veio, que é tão explicado aqui, que é tão falado, que a Bíblia toda, para explicar, a Bíblia toda é a respeito da pessoa de Jesus, do Velho, do Antigo Testamento ao Novo. Desde a Gênesis, a Bíblia é sobre Cristo. A Bíblia revela a pessoa de Cristo. Cristo é a revelação de Deus, cara. Deus se revelou, Deus foi se revelando a nós, foi revelando a sua pessoa na criação, em tudo. Se revelou na sua palavra, que é um ato de misericórdia, de amor imenso. Mas Deus revela a pessoa dele em Cristo Jesus. Quem viu Jesus, viu a Deus. Ele fala, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se aí fora, eu sinto muito, se você tem algum parente aí que frequenta alguma outra denominação, alguma outra igreja, se essa verdade aqui não é pregada lá, eu sinto te dizer, mas chamar ele de irmão não está correto, não. A gente precisa agir com amor com essas pessoas, é claro, e tentar explicar para elas a nossa verdade, o que é a verdade. Não é a nossa verdade, é o que é a verdade. Porque não existe a minha e a sua, existe uma verdade só. É um ato de amor explicar a verdade para essas pessoas. E vai por mim. O povo está com tanta dúvida, cara. É muita dúvida. Gente que está numa igreja aqui, gente que está noutra igreja lá. Eu estou trabalhando, né, na padaria lá e os meninos estão lá. E graças a Deus a gente tem conversado muito a respeito de Bíblia. É tanta dúvida. É tanta coisa, é tanta bagunça, é tanta coisa. A internet virou um caos, virou um turbilhão de informação e as pessoas não conseguem filtrar essas coisas. Pois é. Aquele que está vendo. Porque nós somos, irmãos, luz do mundo. Quem quer ver Jesus, quem quer olhar para a luz, olha para nós. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Essa é a grande verdade. Então, as atitudes que eu e você temos conta demais. Conta muito. Numa fila de supermercado, num abastecer de carro, se a pessoa sabe que você é crente, rapaz, ela está te olhando de uma forma diferente. Porque ela precisa ver algo diferente. E se você começa a aceitar tudo, se misturar com tudo, está tudo correto, está tudo bom. Não, mas eu tenho que ir porque é meu parente, eu tenho que fazer porque é isso. Não, você não tem que fazer nada, não. Se por amor a Cristo. Porque também fazer essas coisas como afronta a outra pessoa não adianta nada. Paulo fala em 1 Coríntios que se não for o amor que nos leva a fazê-lo, então não adianta. A gente precisa ser firme na nossa fé, mas entendendo, é como corrigir um filho. Cara, o menino precisa de um puxão de orelha, precisa de um peteleco, tem hora, e isso é um ato de amor. É verdade, isso é um ato de amor. Quando o pai corrige seu filho, quando o pai
pé firme, é rígido com a criança, isso é ato de amor. E a gente precisa entender que isso é um ato de amor com aquele que está perdido. Ser firme, verdadeiro. Jesus é chamado de pedra fundamental. Pedra, a gente precisa ser como uma pedra. A pedra, você não amolda uma pedra da forma que você quer, não. Firmeza, a gente precisa ter noção. A gente precisa ser crente de verdade e saber no que crê. 1 Pedro 3,15, lá, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estando sempre preparado, não, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui 2 minutos. E a gente tem que estar preparado. Porque é tanta bagunça, são tantos Jesuses, tantos Cristos aí fora, que não é o das Escrituras. Não é. E quando a pessoa chega até você e faz uma pergunta, é nosso papel, é nosso dever. Eu preguei sobre isso aqui domingo, de pregar a palavra de Deus, de expor a palavra de Deus, é nosso dever. Mas como é que eu vou pregar se eu não conheço? Se eu não sei, se eu não tenho firmeza, se eu balanço quando a pergunta, quando parece que vai ofender o outro, e ofende, o evangelho ofende, machuca. Mas é didático. O evangelho é didático, e a gente precisa ter essa firmeza, saber que isso é um ato de amor, quando eu exponho o verdadeiro evangelho, quando eu sei que vai doer. E a gente sabe, porque um dia nós estávamos no lugar daquela pessoa. Um dia doeu em mim, muitas vezes a resposta que eu dou em alguém hoje, para alguém hoje a respeito do evangelho. Porque é tanto amor, né? Amor, 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 amor. Esquece que Deus também é fogo consumidor, Deus é justiça. Deus é reto, Deus é puro, Deus é santo, Deus ama sim, mas não é essa bagunça que o povo anda falando aí não. A gente precisa, né, tá ligado nisso, tá focado nisso. Então, o grande ensinamento, né, desse livro é que o amor e a unidade cristã ela só pode ser vivida na verdade. Não tem jeito. É na verdade. Eu tenho comunhão com outro irmão quando essa verdade nos une. E eu tenho com o irmão, é possível ter comunhão com o irmão que eu nunca vi lá do outro lado do mundo. Eu viajar daqui para lá, não sei quando, e chegar lá e encontrar alguém que crê nessa mesma verdade, e aí sim, o Espírito que está em mim é o mesmo que está nele. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita nele. E por termos o mesmo Espírito, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos, não é assim? Então eu aqui, o outro lá, lá em Roma, o outro lá no Oriente Médio, não importa. Se essa verdade é o que nos norteia, nós somos irmãos. Nós temos uma unidade e é possível a gente se encontrar e falar das mesmas coisas ali, sem nem nunca ter se visto. Porque essa verdade é que nos une. A verdade é Cristo. Mas vamos lá da sequência aqui. João fala dessa senhora eleita. Inclusive, Augusto Nicodemos defende que essa senhora que João fala aqui não é uma mulher. E seria a igreja, que João estaria se referindo à igreja. E ele usa, né, como argumento o fato de, a partir do versículo 3, João falar que dirigir-se a essas pessoas em plural, no plural. Mas essa senhora tinha mais de um filho, segundo ele. Então, acredito que né, não é um argumento tão poderoso. Quem sou eu para debater com Nicodemo, gente? Mas a gente acredita que essa carta foi endereçada, assim, a uma pessoa e não à igreja daquele local. Inclusive, é a única carta do Novo Testamento que é dirigida diretamente a uma mulher. E fala dessa mulher e dos seus filhos. Porque fala também de acolher em casa, né, de acolher aquele que está viajando, e tal. Então, tem essas duas aí. Inclusive, a Bíblia de Genebra, né, diz que pode ser tanto uma pessoa, referir-se a uma mulher, ou uma igreja. Mas a própria Bíblia de Genebra prefere defender a primeira, que é de ser uma mulher, uma pessoa. Que ele se dirige ali a uma pessoa e não a uma igreja. Né? Fala dos filhos dessa mulher, pode ser aqui também, né, duas possibilidades. Os filhos biológicos dela, claro, mas também filhos na fé, né? Que também a Bíblia prefere acreditar que são filhos biológicos. A Genebra, tá? Estou aqui usando a Bíblia de Genebra e eu tendo a concordar com ela. Não sou tão, né, estudioso assim, tão a fundo assim, não tenho
todo esse gabarito, mas eu tendo a acreditar que está se referindo, sim, a uma mulher e não à igreja. Né? Mesmo porque depois fala, né, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Pode ser uma igreja irmã também? Pode. É as duas possibilidades, mas isso não importa muito, isso não é o cerne do texto, isso não é o que importa, é o que João escreve a respeito da verdade e do amor, do acolhimento, né, aos falsos profetas. Isso é tão sério, essa questão de falsos profetas, né, que o próprio João diz que receber essas pessoas, se ter comunhão com essas pessoas, é tornar-se cúmplice do que está sendo feito. A gente precisa ter esses cuidados, sabe? A gente precisa filtrar muito, tem muita informação, muita notícia, muita coisa. Tem a ideia do politicamente correto aí, a gente precisa filtrar e, quando necessário, se posicionar mesmo. Porque há um ditado que diz que quem cala, consente. Então, quando você não fala nada, você acaba consentindo com aquilo. E imagine só que tem ali uma pessoa, ou duas, ou três conversando, e você está ali no meio e está ouvindo, e tem uma heresia sendo pregada, um estudo, um ensino errado a respeito da pessoa de Cristo sendo pregado, e você não fala nada, e aquela pessoa acaba seguindo aquele ensino falso. Entende? É um cego guiando outro cego. Pode ir os dois para o precipício. O ato de você se manifestar pode salvar tanto o que está dando o falso ensino, que talvez seja por, como é que eu vou dizer aqui, ignorância, né? E também aquele que está ali ouvindo, que talvez seria dissuadido pelo outro. É um ato de amor isso. A gente precisa, é claro, da maneira correta, do jeito correto, mas agir para que não haja, porque é muito sério isso. Um dia Deus vai cobrar. Eu não sei onde está escrito na Bíblia, eu acho que Paulo que fala, né, que o sangue não vai estar nas mãos dele. E pode ser que a gente tenha sangue nas mãos por omissão. Por falta de coragem, talvez falta de conhecimento. Por isso, gente, é tão importante, eu falo isso com muita frequência, eu dou valor demais para a escola dominical, para esses cultos de estudo bíblico. Isso é maravilhoso, isso é importante demais. Isso é importante demais. Porque você tem de graça aqui, é claro que é da graça, da parte de Deus também, mas você tem acesso aqui a conteúdo que, rapaz, tem gente aí que pagaria muito dinheiro para ter. Tem gente que daria muito para ter o que a gente tem. Essa oportunidade de ter esse estudo, de conhecer mais a respeito da palavra de Deus. E é importantíssimo conhecer essa palavra, gente. É importantíssimo. Ter ela no coração, ter ela com a gente. Porque tem momentos que você não vai ter a Bíblia ali para abrir. Talvez o celular está descarregado e a pessoa precisa ouvir de Jesus. Você precisa ter no coração, você precisa ter na mente, conhecer essa palavra. Pode salvar uma alma do inferno. 30 segundos de conversa. Falando a respeito do nosso Salvador. Isso é muito importante. A gente precisa ter isso em mente. João também elogia, né, essa senhora, no capítulo 4. Ele fala assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos o que andam na verdade, de acordo com os ensinamentos que recebemos da parte do Pai. Ele ficou feliz porque tinha filhos que andavam de acordo com essa verdade, é provável que havia filhos também que estavam se desviando. Realmente. Ou filhos biológicos, ou filhos espirituais, não importa. Mas é provável, né? Que isso possa acontecer. O versículo 5, né? Fala: agora, Senhora, peço-te que não como se escrevesse mandamento novo. Esse aqui é uma linguagem que o João repete até. Né? Não é um novo mandamento vos dou. Né? Ele não está dando nada de novo. É algo que ele já recebeu, é algo que está ali desde o princípio. E esse princípio aqui também não é lá o princípio de Gênesis, não, tá? Está se referindo aqui mais ao princípio do Evangelho, do ministério de Jesus, né? Que a gente recebeu desde o princípio, porque desde que Cristo começou a falar, ele vem expondo essas verdades, ele vem falando dessas verdades, né? Versículo 6, né, os mandamentos lá, que a gente já falou. Versículo 7, a advertência contra o falso ensino. E isso é interessante, né? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador. Esse tem saído aqui, ele pode ter uma ligação ali com o João, primeira epístola de João, capítulo
2, verso 19, né? Que fala que eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Então, provavelmente, isso também aqui que estava acontecendo. Pessoas, crentes, que conheceram o Evangelho através dos apóstolos, inclusive, né? E começaram a receber esses falsos ensinos, e estavam saindo do meio da igreja e disseminando esses falsos ensinos, né? Levando isso para frente. E era mais fácil, eu acredito assim, de pessoas que saíram do meio da igreja, porque é a pessoa que o povo já via ali no meio. Gente que o povo já conhecia, já sabia, né, que fazia parte do meio ali dos cristãos. Então, era muito mais fácil ser ouvido também até o falso mestre. Hã? Enganador, enganador. Exatamente. Outra coisa interessante, né, que é bom a gente ver na igreja presbiteriana, e tem algumas outras igrejas também, o incentivo a ver se o que o pregador está falando está de acordo com as Escrituras. Nós somos incentivados a isso, a ler, a conferir, a anotar, para que, poxa, vamos avaliar se é isso mesmo. Vamos ver se o que está sendo dito é verdade mesmo, porque tem homem aqui, gente, a gente fala também. Pode ser que uma palavra que você chega e fala para o pregador, ou para a pessoa que está dando estudo, ou aquilo ali estava na direção errada. Pode ser que você corrija uma pessoa que está pensando de forma errada também. Porque a gente está aqui como um mediador, como um facilitador. Aqui ninguém sabe tudo. E glória a Deus por isso. E você que está aí pode chegar e falar. E também corrigir o caminho que a gente está indo aí, talvez uma forma de pensar errada. Como eu disse aqui, eles não confessavam Cristo vindo em carne, isso era muito, muito sério, né? É uma base, é um fundamento do cristianismo. Que Jesus Cristo veio como homem, 100% homem, 100% Deus. Isso é a base da nossa fé, a gente crê nisso, e deixar a gente ser levado por essa ideia de que Cristo não veio em carne, pode jogar por fora a nossa fé. E aqui Pedro também aconselha, acautelai-vos, né? Tenham cuidado com esses falsos ensinos. E olha você ver como é que Pedro fala, né? Cuidado para não perder aquilo que temos realizado com esforço. Com esforço. Cuidado o olhinho com o que vês, cuidado o ouvido com o que ouves. Não tinha um cântico assim? Isso vale para nós também. Porque se a gente vai ouvindo, e isso é importante ser falado também, não estou dizendo que é proibido, não, a gente precisa, né, ouvir de vez em quando um pensamento diferente e tal, mas ter muito cuidado com o que a gente ouve na internet aí. Com o que a gente anda concordando por aí. Tem muita coisa que as pessoas concordam aí fora que estão vendo, estão se alimentando, estão bebendo de fontes que são muito perigosas. E acaba gerando dúvidas, mais dúvidas do que resposta, né? Aí ainda é onde começa a questão do eu, né? Ah, mas eu penso assim. Eu acho que eu já fui essa pessoa, tá? Sentado aí no banco aí. Não, mas eu acho que é assim não, viu, pastor? E por muitas vezes, né? Por muitas vezes. Onde a gente começa com eu acho, eu penso assim, eu penso, porque a mente já está. Não está legal. A gente é, né, convertido e está sendo todo dia aprimorado. Aí você vai lá fora e começa a ouvir coisinhas aqui, ouvir coisas dali, É a mesma questão, né, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente ouve. Que tipo de música a gente tem ouvido? O que a gente tem se permitido assistir? Essas coisas, gente, está tudo. O sistema é tão fechadinho, a engrenagem tão perfeita, que tudo que está ali acaba para minar mesmo a nossa fé, aquilo que a gente crê. Eu fui ver a última vez que eu fui no cinema com os meninos, a gente foi ver o filme Os Incríveis 2. Pensa. Hã? Mas pensa no filme. O Senhor Incrível era heróizão, todo poderosão, fortão lá e tal. E tem um bebezinho, chega um bebê. A mulher dele recebe um convite e era falso o convite lá, para fazer um trem lá. Aí a mulher, no filme, ela é super poderosa, ela dá conta de tudo do que faz. E o cara não consegue tomar conta de um bebê.
Mas destrói a figura do pai ali. Eu estou falando que não consegue tomar conta de um bebê, mas vocês têm que ver como é que o filme destrói essa figura do pai, do homem, e coloca a mulher como, né, a toda poderosa, que dá conta de trabalhar na rua, fazer isso, e dá conta mesmo, tem muita mulher que dá mesmo. Mas, cara, como é que destrói essa... E é todo esse sistema, e é seu filho que assiste isso, aí é um desenzinho ali, poxa, tem um desenho, eu não sei se você vier falar, né, mas a tal daquela porquinha cor-de-rosa, vocês já viram, já? Já parou para ver um episódio daquilo? Como é que tem coisa ali que é... Entende? Mas é tudo subjetivo. É tudo subjetivo. Então, mas o sistema... Hã? Tudo sutil. Mas é tudo amarradinho, cara. É tudo... Aí, se né, um desenho infantil tá assim, imagina uma novela da Rede Bobs aí, que o povo... Né, tem crente que gosta. Gosta. E, não, hoje é dia de ver novela, tem que ver minha novela. Imagina isso. Um dia desse a gente estava vendo lá em casa, a Roseli estava na Rede Viva. Pensa num trem antigo. 1980 lá, cara, mas já era com essa visão. Hoje, graças a Deus, a nossa cosmovisão, né, esse óculos que nós temos, que é a palavra de Deus, consegue fazer a gente enxergar isso. Mas está tudo amarradinho aí. A gente precisa ter, sim, cuidado, filtrar, sim, o que ouve, o que lê, o que assiste, que a gente aceita aí, precisa estar ligado nessas coisas, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa, né? E imagina no meio da igreja, falsos ensinos, pessoas, né, que estão no púlpito, né, e se intitulam autoridade aí, ensinando um tanto de coisa, gente. Ensinando um tanto de heresia, um tanto de problema que isso não traz, né? E vão, né, vociferam na internet, mas o presbiteriano é isso, e o batista lá fulano é aquilo, mas que o renovado é aquilo outro, e não sei o quê, não sei o quê. E sabe, com veemência mesmo. Alguns, talvez, por ignorância, mas a grande maioria aí é lobo em pele de cordeiro. É gente que não está preocupado com muita coisa, não. E o versículo 9, o versículo 8 chama a atenção. Cuidado para a gente não perder isso que a gente tem dado, né? No versículo 7 fala, né, que os enganadores têm saído e negam que Jesus veio em carne, né? Isso está tirando algo das Escrituras, mas tem aqueles que acrescentam também, né? Ao verso 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina tem tanto o Pai como o Filho. É aquela Apocalipse, né? Não vai tirar nada, nem colocar nada. O que está aqui é suficiente. O que está aqui é mais do que suficiente. A gente não dá conta de se alimentar com o que tem aqui, vai querer colocar trem aqui ainda? Ou tirar? Tem hora que o alimento é tão sólido, né, que tem que tomar uma água para descer. Mas é verdade, mas é a palavra de Deus. E se ela é o alimento, vai fazer bem. Vai fazer bem para a gente. Eu estou acabando aqui. Versículo 10, né? Não recebeis em casa, nem lhe deis boa-vinda. Porque a gente se faz cúmplice dessas coisas. Quando a gente... E é como eu disse, né? Muitas vezes você nem precisa ajudar a fazer. Mas basta concordar ou não se manifestar. Cara alheio, né? Ah, não vou comprar essa briga, não. Para quê? Basta isso para a gente estar sendo aí, concordando com essas coisas, né? Versículo 12, né? Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, ou seja, tinha muita coisa ainda para ser dito aqui, né? Muito mais coisas que João podia falar, muito mais coisas que ele podia acrescentar, mas ele preferia falar isso de viva voz. Então essa é a segunda carta de João, um alerta para a igreja quanto aos falsos ensinos. Um alerta para a igreja contra falsos ensinos. E também um chamamento a andar na verdade. Andar na verdade, irmãos, às vezes vai exigir da gente aí renúncia. Cada escolha é uma renúncia, na verdade, né? Tudo que você escolhe uma coisa, você perde outra. Mas Paulo, ele preferiu perder tudo. Porque ele considerava Cristo muito mais sublime do que qualquer outra coisa. Então, andar na verdade, nos nossos dias, então, com tudo politicamente correto, com tudo que isso aí está aí, nas escolas, rapaz, dá um pecado, é triste de ver,
Mas como é que tá? Tá complicado as coisas. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos. Pais, vocês aí, ó, pega firme com seus filhos em casa, estuda a palavra, fala de Deus com seus filhos. Ensina esses meninos a pensar biblicamente. Porque se você não fizer isso, o mundo lá fora vai fazer com muita alegria o que eles têm feito aí fora. Com muita alegria. É papel seu, é papel meu, é papel nosso. Ensinar aos meninos a agirem com firmeza, com amor, ensinar o que de fato é amor, mas também alertar, fazer com que eles saibam que vão ter perdas. Vão sofrer perseguição. Você acha que não? Um professor aí que o menino debate com ele na sala de aula porque tem isso aqui no coração. Você acha que um aluno desse não vai ser perseguido? Não. A prova dele não vai ser mais difícil. Aquele visto que vale ponto que fica meio de lado. Mas esse é um preço que vale a pena pagar. Esse é um preço que vale a pena pagar. Eu tenho vivido isso em casa. A gente tem visto isso em casa. Não estou falando de algo, né, que a gente tem ouvido, não. É a nossa realidade. Porque o mundo está assim hoje, hostil. O sentimento que o mundo tem em relação à igreja, em relação a todo aquele que professa o nome de Cristo, é de ódio. E é um ódio mortal. E a gente está brincando muitas vezes de ser amigo do mundo. A gente precisa, de verdade, crer nisso aqui. Saber que há uma verdade, irmãos. Há uma verdade. Há uma verdade. E ela está escrita aqui. Inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Tem hora que você vai ser chamado a se posicionar. E nesse momento, você pode achar que não tem capacidade, eu não posso, eu não consigo, mas Deus fala com Pedro, você vai ser levado até aí nos governadores. Cristo fala isso com Pedro, né? Vão te levar aí no sinédrio, nos governadores, mas no momento lá, fica tranquilo, só abre a boca, porque quem fala sou eu. A gente precisa ter fé nisso, acreditar nisso. E se preciso for, irmão, se posicionar mesmo. Tem horas que vai perder a amizade. Um parente vai torcer a cara. Vai ser tirado do grupo da família, né, irmão? Grupos vão acabar aí, mas não deixa não, porque, né, pelo menos a sua parte você fez. Né, o nosso trabalho é só falar. O resto é com o Espírito Santo. E se falar está já tão difícil, imagina se a gente tivesse que fazer mais alguma coisa, né? Glória a Deus por isso também. Que a nossa função é só falar. Eu termino aqui, vamos orar? Espero que tenha sido proveitoso aí a sua noite de terça-feira. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, meu Pai, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, por todas as outras igrejas, ó Deus, sérias, que pregam, que expõem, ó Deus, a tua verdade, que incentivam a leitura, o conhecimento, o estudo da tua palavra. Meu Deus, isso é bênção para as nossas vidas, meu Pai. E eu oro por todas elas, Deus, para que o Senhor continue dando força para a liderança, para os pastores, para os presbíteros, diáconos, Deus, todos os envolvidos, que eles continuem firmes na verdade. Meu Pai, que eles não venham se desviar, não venham se vender, não venham se corromper, em nome de Jesus. Abençoa o Senhor pela Igreja Presbiteriana Vida Nova, pela noite de terça-feira aqui, por essa oportunidade de estudar a tua palavra, Deus, que é ímpar. Meu Pai, a gente não consegue mensurar no mundo espiritual o valor que tem um estudo dessa terça-feira. Te agradeço porque eu sei que o Senhor falou conosco. Sei, ó Deus, que essa palavra vai gerar frutos ainda em nossa vida, meu Pai. E por isso eu te louvo, meu Deus, por tudo que ainda virá através desse estudo. Te agradeço por Cristo Jesus, o nosso Salvador, que veio sim em carne, se encarnou, se fez homem, andou entre nós cheio de graça e de verdade. Te louvo por Ele, Deus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, que não poupou a si mesmo, Pai, para que hoje a gente pudesse estar aqui falando dEle. Isso nos alegra, meu Pai, te damos graça, te agradecemos, elevamos o nome dEle, Pai. Colocamos, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, nos subjugamos a Ele, nos submetemos a Ele, Deus, porque, Pai, Ele é maravilhoso. Te louvamos e em nome dEle que eu oro. Amém.